Olá de novo, sem perda de tempo, vamos para a resolução de questões sobre educação física e sociedade. Tá aí a primeira questão, pausou, lembrando que o slide está lá no Drive se você precisar ler. Então pausou, resolveu, e agora vamos para a resolução. Assis de Oliveira afirma que o esporte traz consigo possibilidades de vivências contraditórias em que os pares dialéticos, solidariedade, rivalidade, coletividade, individualidade, confiança, suspeita, entre outros, concorrem frequentemente nas aulas de educação física. De acordo com o autor, para que sua proposta de reinvenção e transformação do esporte se efetive concretamente a partir do chão da escola, é preciso que o professor de educação física empreenda ações conscientes, orientadas e movidas para: letra A superação da sociedade capitalista. B. A reforma da sociedade capitalista. C. O combate à ameaça socialista. D. O desenvolvimento da indústria do entretenimento e do esporte. E aprimorar o olimpismo. Bom, como eu já falei para vocês, as teorias críticas da educação, elas se baseiam no marxismo. Ou seja, elas se baseiam nos ideais socialistas. Então, como eu falei, se baseia no ideal socialista. Então não é a letra C, combate a ameaça socialista, não, justamente o oposto. Essas tendências, elas são baseadas nos ideais socialistas, nos ideais marxistas. Eles criticam justamente o modelo capitalista e não socialista. Então você já fica em dúvida ali entre A e B, porque não é a letra D, não é desenvolver a indústria do entretenimento do esporte de jeito nenhum, e nem letra E, que é aprimorar o olimpismo. Você já ouviu falar isso em algum lugar? De jeito nenhum. Que a educação física tem que aprimorar o olimpismo? Nunca ouviu falar isso, né? Você fica ali entre A e B, superação da sociedade capitalista e reforma da sociedade capitalista. E o verbo que eles usam é justamente de superar, de uma transformação social, ou seja, superar o modelo capitalista. E não apenas uma reforma, é a superação mesmo. Você pode muito bem não concordar hoje em dia, né? Porque na época a crítica era muito forte ao capitalismo, todo mundo era a favor das ideais socialistas. Já na atualidade, aqui no Brasil, de 2, 3 anos para cá, é que o povo está começando a criticar o socialismo, o comunismo e ser a favor do capitalismo. Mas na época aí não era assim. Na época, eles criticavam o capitalismo ferozmente, sem nenhuma dúvida, como tem hoje. Enfim, você pode, na hora da prova, não deixe os seus pensamentos, se você é contra o socialismo e a favor do capitalismo, não deixe seus pensamentos interferirem. Lembra do que os autores diziam. Os autores, eles iam nos ideais socialistas e eram contra os ideais capitalistas. Beleza? Vamos para a próxima questão. Tá aí, pausou? E agora vamos para a resolução. A educação física, na visão marxista, eu acabei de falar, propõe uma pedagogia que expõe o conflito e visa contestar os valores dominantes da sociedade no rumo da construção de uma nova sociedade. Exatamente. Foi o que eu acabei de explicar para você, né? Acho que não ficou nenhuma dúvida. Beleza? Próxima questão, tá aí. Pausou. E agora vamos para a resolução. Os campos teóricos denominados estudos culturais e história do corpo afirmam que o corpo humano é algo produzido na e pela cultura. Tendo como referência esses dois campos de conhecimento, leia o trecho a seguir, extraído do capítulo A Produção Cultural do Corpo. Vamos lá. O corpo é uma construção sobre a qual são conferidas diferentes marcas em diferentes espaços, conjunturas econômicas, grupos sociais, étnicos. O corpo é provisório, e mutante. É suscetível a inúmeras intervenções consoante o desenvolvimento científico e tecnológico de cada cultura. Assinale a alternativa que contém as palavras que completam correta e respectivamente as lacunas do texto. Bom, essa é uma questão aí simples. Basta você ler com calma e raciocinar e pensar qual palavras se encaixam melhor. Por exemplo, vamos lá. O corpo é uma construção sobre o qual são conferidas diferentes marcas em diferentes. O que você acha que cabe mais aí? Diferentes
tempos, lugares, sociedades ou ambientes. De olhar, eu já vejo que o que cabe melhor é tempos. Porque, veja bem, se eu colocar sociedades, eu estou aqui colocando a mesma coisa que grupos sociais. Ó. Grupos sociais e sociedades. Então, eu estaria repetindo. Lugares e ambientes seriam o mesmo que espaços. Ó. Então, eu estaria repetindo. Então, eu colocaria tempos. Marcas em diferentes tempos. Espaços, conjunturas econômicos e grupos sociais, etc. Beleza. Aí, a outra palavra. O corpo é provisório, traço e mutante. Então, eu colocaria já imutável, porque eu estaria dizendo aí o corpo é mutável e mutante. Ou seja, ele pode ser mudado e ele pode mudar. Então, letra B aí. Só mesmo uma questão aí de lógica, de você ler e pensar qual encaixa melhor. E na segunda aí tá até mais fácil, veja bem, você nunca ia dizer que o corpo é uma coisa estável. O corpo não muda, o corpo é parado, é estável. Estático, não. Nunca botaria isso, né? O corpo é natural, poderia até ser, mas o corpo é debilitado, não ia caber aí no contexto, não. Então, o melhor aí seria mesmo letra B, tempos imutável. É uma questão só de lógica mesmo, de você ler e ver aí qual se encaixa melhor. Tranquilo aí demais. Próxima questão, pausou. E agora vamos para a resolução. O esporte enquanto manifestação histórico-cultural moderna só pode ser pensado e analisado como um elemento constitutivo da sociedade capitalista. Essa afirmação corrobora a ideia de ruptura entre o esporte e as práticas corporais das sociedades pré-capitalistas. Segundo Brecht, diferente de hoje, nas sociedades tradicionais as práticas corporais estavam necessariamente associadas a instituições de caráter. Bom, isso aí eu falei para vocês na aula, que inicialmente nas primeiras sociedades, na pré-história e tudo, o esporte, as práticas físicas, elas estavam predominantemente ligadas ao caráter religioso e militar. Nas primeiras sociedades, lembra? Era isso, o esporte era para a guerra, principalmente, para a batalha, e logo em seguida começou-se a ser utilizado para questões religiosas, né? Tipo rituais e essas coisas. Mas para mim, a questão aí se equivocou ao utilizar a palavra necessariamente, porque a gente não dizer que o esporte era... Beleza, eu posso dizer que o esporte era predominantemente usado para essas coisas, mas dizer que era só para isso talvez seja ir longe demais. Mas essa palavra necessariamente aí está no enunciado, então e não numa alternativa. Se tivesse numa alternativa, eu pensaria duas vezes antes de marcar. Mas está no enunciado, o erro foi no enunciado, não tem nada a ver. A alternativa, beleza, religioso e militar. Só foi, para mim, mal elaborada a questão, mas não deixa dúvida para você resolver ela. Tranquilo? Próximo aí, pausou. E agora vamos para a resolução. Nos modelos de reprodução social, as regras do esporte institucionalizado servem de modelo de obediência àquelas advindas da sociedade. Bom, essa questão aí é o seguinte. Ele está dizendo que o esporte institucionalizado, ou seja, o esporte tal e qual, quando você coloca os adolescentes para praticar e simplesmente obedecer às regras, sem nem questionar, sem nem modificar, você está ensinando eles a simplesmente obedecer às regras impostas. É justamente isso, está correto. Ele não está dizendo que a educação física tem que ser assim. Foi isso que ele disse na alternativa? Não. Ele está dizendo que o esporte, se for trabalhado desse jeito, ele é apenas uma ferramenta de reprodução social e não de transformação, que seria o correto. Mas então, entenda aí o que foi que a questão disse. A questão não está dizendo que a educação física tem que ser assim, não. Ela está dizendo que se o esporte for trabalhado dessa maneira, ela está apenas reproduzindo a sociedade e ensinando as pessoas a obedecerem às normas. Beleza? Então a questão aí está correta. Próxima questão, pausou. E agora vamos para a resolução. Considerado uma disciplina predominantemente prática, a educação física fundamentava-se nas ciências biológicas, fisiologia e cinesiologia, para posteriormente acolher contribuições de diversos campos do conhecimento, como o biomecânico, o biológico, o psicológico e o cultural. Isso mostra que a disciplina passou a ser uma atividade preocupada com, letra A, o desempenho atlético e esportivo com o conhecimento. B. Os aspectos higiênicos e médicos na educação física. C. A formação do cidadão para atuar criticamente na vida, visando a construção de uma sociedade mais democrática.
D. A formação de cidadãos fortes e sadios, prontos para atuar na sociedade contemporânea? Bom, veja bem, se você ler essas quatro alternativas aí, você pode até pensar que as quatro são funções da educação física, que a educação física abrangeria as quatro alternativas. De certa forma, sim. Porém, quando você lê o enunciado com calma, você vê o que é que ele está pedindo. Ele está dizendo que a educação física antes era apenas biológica, já hoje ela passou a tratar temas culturais e psicológicos. Ou seja, a educação física deixou de ser apenas biológica para ser uma educação física preocupada com, letra C, a formação do cidadão para atuar criticamente na vida, visando a construção de uma sociedade mais democrática. Beleza? Próxima questão. Pausou. E agora vamos para a resolução. Com relação ao texto apresentado, julgo o item seguinte de acordo com as estreitas relações da educação física, do esporte e da sociedade no trabalho docente. A ênfase do esporte como conteúdo hegemônico nas aulas de educação física justifica-se em função de seu potencial de contribuir para a ascensão social das camadas menos favorecidas da sociedade. Errado. Ele colocou essa questão aí porque algumas pessoas pensam assim. Algumas pessoas pensam que a educação física é importante porque ensinando o esporte para as crianças, eles têm uma possibilidade de mudar de vida através do esporte, ou seja, de ser atleta, né, de sair da pobreza. Mas não, a educação física não é focada nisso hoje em dia. No passado já foi, né, educação física competitivista. Hoje não é mais. Então, essa questão está errada. Próxima alternativa, próxima questão, pausou. E agora vamos para a resolução. Em nossa sociedade, percebe-se uma supervalorização do trabalho em detrimento do tempo de lazer. Valorizar o lazer e seus diferentes campos de interesse é uma característica atribuída a que dimensão social do esporte? Lembrando que o esporte é considerado em três dimensões. As três dimensões do esporte são o quê? O esporte educação, o esporte performance e o esporte participação. Você deve ter visto isso bem na faculdade. Esporte educação é o esporte da escola, o esporte educacional, o esporte utilizado para formar um cidadão. O esporte performance é um esporte profissional de rendimento. E o esporte participação é justamente o esporte feito para lazer. Então, a resposta da questão é a letra B, esporte participação. Próxima questão, pausou. E agora vamos para a resolução. O termo educação física compreende vários entendimentos que denotam um amplo espectro de suas implicações para a sociedade. Assim sendo, num sentido amplo, a educação física pode ser entendida como, letra A, uma profissão que promove atividades físicas e esportivas para a população de forma geral, um campo de investigação científica sobre atividades físicas, uma dimensão da educação, a física, ao lado de outras como a intelectual, a social e a moral. Um componente curricular na escolarização nos níveis básico, médio e superior. Ok, apesar de algumas pessoas terem criticado que a educação, porque ele colocou a educação física no ensino superior. Mas, veja bem, no passado a educação física era componente obrigatório de todo curso superior. Hoje não é mais. Mas ainda existem os cursos de educação física, né? O curso superior de educação física. Enfim, questão aí meio discutível, mas vamos ler o resto para você ver, ó, como não teria como marcar outra. Letra B. Uma ocupação que auxilia profissionais na promoção de atividades físicas e esportivas. Um curso de formação de árbitros de esportes individuais e coletivos. Uma técnica corporal específica para academias, um esporte de cunho apenas educacional. Bom, o principal erro dessa questão você já está vendo no finalzinho dela, dizendo que a educação física é um esporte apenas educacional. A educação física não vai trabalhar as outras dimensões de esporte? Claro que vai. Então, letra C. Uma ação profissional restrita à escola de ensino fundamental. Já está vendo que não é, né? Educação física só no fundamental? Lógico que não. C, então C totalmente errado. Já vamos pular para a próxima. D. Um conjunto de atividades físicas voltadas para o tempo livre.
Um programa de educação mental baseado no físico. A sistematização dos esportes coletivos e individuais. Um componente do condicionamento físico para crianças e adultos. Uma orientação para o trabalho manual. A educação física, como o próprio nome diz, é uma educação física e não uma educação mental baseada no físico. Além de que a educação física não é uma orientação para o trabalho manual, né? Lógico que não. No passado pode até ter sido, mas no passado, não na atualidade. Letra E. Uma profissão de nível secundário voltada para auxiliares de técnicas de massagem corporal. Lógico que não, né? Um conjunto de exercícios físicos e ginásticos, uma dimensão do lazer, um curso de especialização para coordenadores de clubes específicos. Nada a ver. Você vê que a questão alternativa é letra A, tranquila. Apesar do finalzinho lá falar de nível superior ser um pouco debatível, mas pela leitura da letra A você vê tranquilamente que a resposta é a letra A. Então vamos lá, a próxima alternativa. Próxima questão. Pausou? E agora vamos para a resolução. Durante a Idade Moderna, houve o aparecimento de algumas escolas de ginástica para o desenvolvimento da educação física. Dentre elas, a que pregava a necessidade de extirpar os vícios da sociedade moderna, denominava-se Escola de Ginástica Sueca. Tranquilo. A gente falou na primeira aula sobre as 3 principais escolas ginásticas que influenciaram a educação física brasileira. E a sueca era justamente isso, ela trabalhava os vícios da sociedade, tipo alcoolismo, essas coisas. Então, tranquilo, a escola sueca. Se você tiver dúvida, volta lá no primeiro vídeo do curso, e aí você assiste de novo a parte das escolas ginásticas. Só uma partezinha bem curta, você vai lembrar. Beleza? Próxima. Pausou. E agora vamos para a resolução. Escolha a sequência de palavras que contemplarão a frase abaixo. A dança é considerada uma das formas mais antigas que o ser humano usou como linguagem corporal. Exatamente, a dança é uma das formas mais antigas, lembre disso. Ela foi utilizada para simbolizar, traço, para celebrar, ou seja, representou diversos. Então vamos lá. A dança foi utilizada para simbolizar. Letra A. Alegria, tristeza, vida e morte? Pode ser. B. A competição da sociedade, a festividade, alegria, tristeza, vida e morte, o amor, guerra e paz? Até aí pode ser qualquer uma. Porque a dança ela pode ser utilizada para simbolizar qualquer coisa. Para celebrar as comemorativas, a celebridade, a competição da sociedade, aspectos da vida humana. Ou seja, representou diversos aspectos da vida humana, aspectos da competição, pontos relevantes ou pontos relevantes. Bom, essa questão aí também é um pouquinho complicada, é igual aquela primeira que a gente fez. A questão mesmo aí é você ler de uma por uma e ver qual se encaixa melhor. Bom, então pensando um pouquinho. Vamos para a segunda. Para celebrar. A dança era utilizada para celebrar a celebridade? Fica muito estranho, né? Então eu já escolheria aí a letra C. A dança era utilizada para celebrar a competição da sociedade? Muito estranho também. Das comemorativas? Pode até ser. Mas aí a gente exclui aqui por começo. Ela foi utilizada, a dança, ela foi utilizada para simbolizar a competição da sociedade? Também, mas aí fica muito restrito a coisa. Fica melhor dizer que a dança foi utilizada para simbolizar alegria, tristeza, vida e morte. E para celebrar o amor, a guerra e a paz. Ou seja, representou diversos aspectos da vida humana. Letra A. Mas aí é uma questão mesmo que é você ler, você sabendo o que é a dança. A dança é uma coisa que, como a próprio enunciado está dizendo, uma das primeiras formas de manifestação corporal. Então, sabendo do que era a dança, que ela servia para simbolizar tudo, etc. Uma manifestação corporal extremamente aberta. Sabendo de tudo isso, você vai simplesmente ler uma questão dessa e ver o que se encaixa melhor. Porque é uma questão aí, a meu ver, até mal elaborada também, porque, sei lá, se você colocasse outra coisa aí, talvez se encaixasse também, outra alternativa, se encaixaria. Só que aí parece que o cara que foi elaborar a questão, ele simplesmente pegou,
uma citação de algum autor e queria que você decorasse o que aquele autor disse, né? Então eu não gosto de uma questão dessa não. Mas lendo aí você marcaria a letra A. Questão complicada. Próximo. Pausou e vamos para a resolução. Nos anos de ditadura militar no Brasil, a política educacional para a educação física estava voltada quase que exclusivamente para o desenvolvimento do esporte. Devido à preocupação com o preenchimento do tempo livre de forma útil, com a educação integral da criança e com os valores morais necessários para a sociedade da época. No contexto da educação física escolar durante a ditadura militar no Brasil, o esporte caracterizava-se por: letra A, acentuar a disparidade de interesses entre diferentes classes sociais. B, modificar os valores da sociedade a fim de transformá-la. Letra B não, isso aí é a educação física atual. C, contribuir para a construção do conhecimento, comprometendo-se com a formação educacional. Não, lógico que não, lembra? Está falando da educação física na ditadura militar, que era competitivista. D, incentivar a competição preparando os recursos humanos necessários ao crescimento econômico e tecnológico da sociedade. Exatamente, letra D de dado. Letra E, utilizar o método desportivo generalizado? Não, eles usavam o parcial. Negligenciando a especialização dos esportes específicos? Muito pelo contrário, era especialização sim. A letra A que eu pulei fala acentuar a disparidade de interesse entre as diferentes classes econômicas. Na verdade não, porque na verdade o esporte estava sendo utilizado era para fazer com que a classe baixa se alinhasse ao interesse da classe alta. Ou seja, estimular a competição neles para que eles produzissem. Então, na verdade, eu não estou aumentando a diferença de interesse entre eles, não. Eu estou alinhando, na verdade. Então, letra D de dado. Próxima questão. Pausou. E agora vamos para a resolução. Conforme propõe as atuais políticas educacionais brasileiras, cabe à escola inserir em seus projetos pedagógicos a diversidade constitutiva da sociedade que produz e revela contradições entre grupos sociais que estão em condições de classe social, de gênero, de etnia e raça, de faixa etária, de saúde, de religião, de composição familiar não privilegiada ou com menor poder em relação às diferentes identidades socioculturais predominantes ou hegemônicas. Ao professor de educação física, nessa perspectiva, cabe problematizar, em sua prática pedagógica, a diversidade e a diferença que caracterizam os educandos, para, a partir delas, promover a justiça social. Assinala a alternativa que apresenta proposta pertinente para atender a esse desafio. Letra A. Um currículo voltado aos alunos marginalizados na sociedade? Não. Letra B. Um currículo que seja tolerante com as diferenças e inclua todos os educandos? Calma aí. C. Um currículo que reconheça as diferenças dos educandos e seja mais tolerante com essas dificuldades? Calma. Letra D. Um currículo multicultural que paute as práticas pedagógicas nas experiências corporais dos educandos e supere suas possibilidades. Exatamente. A questão, se você ler o enunciado, está falando o quê? Está falando que o professor trabalha com pessoas de diferentes grupos sociais, com pessoas diferentes. E aí ele está dizendo que o desafio, para o professor superar esse desafio, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer justamente isso que a D está fazendo, um currículo multicultural, que paute as práticas pedagógicas nas experiências dos educandos e supere suas possibilidades. É isso. Não é apenas ser tolerante, não é apenas isso. Claro que isso vai fazer parte, mas não é só isso. Não é assim que ele vai superar essa dificuldade. Ou seja, eu vou colocar uma prática apenas de uma cultura, não vou colocar da outra, mas eu vou ser só tolerante com o outro e vou continuar fazendo só uma. Não, tem que ser uma prática multicultural. Então, letra D. Próxima questão, tá aí, pausou. E agora vamos para a resolução. Embora a saúde possa ter certa explicação através das alterações de determinados mecanismos biológicos, alguns estudiosos têm advogado a necessidade de ampliar sua compreensão, propondo que o conhecimento não se limite ao viés biológico, mas também incorpore os saberes das ciências sociais e humanas. Agindo dessa forma, um professor de educação física, ao tratar o tema obesidade com seus alunos, deveria: letra A. Destacar as relações de gastos e consumos energéticos, bem como a importância dos exercícios físicos e da alimentação nesse contexto. Aí você pode até
olhar uma alternativa dessa e dizer, pronto, marquei a correta. Mas tome cuidado. Muitas vezes acontece de você ler uma questão, você lê as 4 alternativas e você acha que as 4 estão certas. Você lê a primeira e diz, pronto, é essa. Aí lê a segunda, oxe, essa também. Aí a terceira, oxe, a terceira também está certa. Mas calma, quando isso acontecer, o que é que você tem que fazer? Você tem que voltar no enunciado e ver o que o enunciado está pedindo para você marcar. Porque só porque uma alternativa está com uma frase correta, não quer dizer que é aquilo que a questão está pedindo. Então, muito cuidado com isso. Por exemplo, o que é que a questão está pedindo aí? Ah, está correto. O professor tem que fazer isso na aula também. Destacar as relações de gasto, consumo energético, ou seja, ensinar o que é a obesidade, como é que acontece tudo. Tem que fazer isso. Mas o que é que a questão está dizendo? A questão está dizendo justamente que antigamente a educação física tinha um caráter apenas biológico e hoje está incluindo as ciências sociais. Tendo isso em conta, quer dizer que quando o professor de educação física for tratar de obesidade, ele deve, alternativa B, destacar que além das relações de gastos e consumo energético, ou seja, a letra A, além disso, é importante considerar que a obesidade pode ser consequência das características da sociedade em que vive. Ou seja, está dizendo isso. Além da letra A, isso também. Letra C. Destacar as relações de gasto e consumo, bem como a importância de considerar a obesidade como uma consequência da falta de restrição calórica. Letra D. Destacar que além das relações de gasto e consumo energético, é importante que a sociedade como um todo evite o consumo de gorduras. É justamente isso. As outras 3 alternativas estão apenas no conceito biológico, fisiológico. Já a B está no campo das ciências sociais. Então, é justamente isso que a questão está pedindo. Letra B de bola. Próxima questão, pausou. E agora vamos para a resolução. Numa dimensão sociocultural da educação física, devem ser esclarecidos aos alunos alguns pontos relacionando, dentre outros, o que a educação física deve trabalhar. Deve trabalhar o esporte com intenções de lazer e de profissionalização? Sim. Você pode ficar na dúvida, esporte, profissionalização? Mas é isso sim, como eu falei para você, nada vai ser excluído da educação física. Aí está dizendo que a educação física deve ser esclarecido aos alunos, ou seja, você deve trabalhar o assunto com os alunos, não que você vai focar o seu trabalho na profissionalização do esporte, mas esse tema não vai sair da educação física também, você vai trabalhar esse tema com os alunos. Letra 2. A organização social, esporte e violência. Sim, são temas que você vai trabalhar também. 3. Esporte, sociedade e interesses econômicos. Sim, não vai sair o tema desse. Vai continuar a educação física. 4. As diferenças e similaridades entre a prática dos jogos e do esporte. Também. E 5. As adaptações necessárias para a prática do esporte voltado para o lazer. Tudo isso aí são temas que são trabalhados na aula de educação física. Então, a soma dos itens corretos é 15. São todos. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. 15. Tranquilo. Cuidado com isso. A educação física deve trabalhar com os alunos o assunto do esporte de rendimento. Sim. Você não vai focar a sua aula no esporte de rendimento, mas você não vai deixar de trabalhar o assunto. Beleza? Então, ok. Próxima questão. Pausou. Agora vamos para a resolução. De acordo com Marcelino, integrando a cultura em seu sentido amplo e em constante relação com a sociedade, o lazer como uma necessidade humana sempre existiu, adquirindo contornos distintos ao longo da história. Hoje em dia adquire características de mercadoria vendida no mercado do entretenimento, mas pode ser visto também como um elemento de denúncia da realidade opressora, além de anúncio de novas possibilidades de vida. Nesse sentido, é possível afirmar que, letra A, o lazer, embora seja considerado um fenômeno cultural e apolítico, nada a ver. O lazer é um fenômeno político, sim. Lógico que é. Como é que você vai dizer que, se aí no enunciado mesmo está dizendo que o lazer também pode ser visto como um elemento de denúncia da realidade opressora. Então, como é que ele é apolítico? Não. B. O lazer deve obrigatoriamente se apresentar como portador de um aspecto educativo? Não. O lazer pode ser educativo? Pode, mas ele deve obrigatoriamente ser educativo? Não, não precisa. Às vezes o lazer é apenas lazer. C. O lazer não recebe influências da estrutura social vigente. Como é que não, né? Lógico que sim. Então só sobra a letra D. O lazer pode se apresentar como portador de um duplo aspecto educativo.
veículo e objeto da educação. Assim, além das possibilidades de descanso e divertimento, pode proporcionar o desenvolvimento pessoal e social, ou seja, além das possibilidades de descanso e divertimento. Então, já está dizendo aí que o lazer não é apenas educacional. Claro que não, às vezes é apenas lazer, às vezes é apenas descanso, às vezes é apenas divertimento. Mas ele pode também ser desenvolvimento pessoal e social, beleza? Próxima questão, pausou. E agora vamos para a resolução. A educação escolar tem como um dos seus principais objetivos que a sociedade considere prioritário o cumprimento do direito que todo ser humano tem de ter uma vida digna, em que sejam plenamente satisfeitas suas necessidades vitais, sociais e históricas. Uma ação didática da educação física comprometida com essa visão, ao tematizar as práticas corporais, questiona os marcadores sociais nelas presentes, condições de classe, etnia, gêneros, níveis de habilidade, local de moradia, histórias pessoais, religião, entre outros. Uma proposta de educação física engajada na luta pela transformação social prestigia desde seu planejamento procedimentos, letra A, democráticos de ensino, valorizando experiências de reflexão crítica sobre as práticas corporais do universo vivencial dos alunos, sem necessidade de trabalhar os temas transversais. Lógico que não, você já está cansado de saber que a educação física vai trabalhar os temas transversais. Beleza? B, democrático de ensino, sem enfatizar experiências de reflexão crítica sobre as práticas corporais. Não, lógico que não, né? Já viu aí, matou a questão do jeito que está errado. C, diretivos de ensino, sem destacar experiências de reflexão crítica sobre as práticas corporais do universo vivencial dos alunos. É claro que não. D, hierárquicos de ensino, valoriza experiências de reflexão crítica das práticas corporais do universo vivencial do professor e as aprofunda e amplia mediante o contato com a mídia esportiva. Não. Uma proposta de educação física engajada na luta pela transformação social prestigia as experiências de reflexão das práticas corporais do universo do professor? Não, né? Sem contar a questão da mídia esportiva também não. Então, só vou letra A. Uma proposta de educação física engajada na luta pela transformação social prestigia desde seu planejamento procedimentos democráticos de ensino, valoriza experiências de reflexão crítica das práticas corporais do universo vivencial do aluno e as aprofunda e amplia mediante o diálogo com outras representações e manifestações corporais. Ok. Próxima questão, pausou. E agora vamos para a resolução. Sobre as temáticas relevantes para a elaboração da prática pedagógica de educação física, considere 1. Práticas corporais e políticas públicas de esporte e lazer. Sim, é um tema que vai ser trabalhado na educação física. 2. O esporte como fenômeno social e cultural da modernidade e sua relação com o mundo do trabalho. Lógico que sim. 3. O corpo como objeto de consumo na sociedade da tecnologia. Também, é o que eu falei. Não está dizendo que a educação física vai estimular o corpo como objeto de consumo na sociedade. Não, mas ele vai trabalhar esse tema justamente para mostrar ao aluno que isso é errado. 4. O histórico das práticas corporais como produções socioculturais históricas e práticas voltadas ao preparo do indivíduo para atitudes e ações profiláticas direcionadas à saúde. Lógico que sim, então todos os 4 estão corretos. Letra A. Próxima questão, está aí. Pausou. Agora vamos para a resolução. O processo de inclusão social pleno das pessoas com deficiências é lento, devido a inúmeras barreiras encontradas na sociedade, as quais vão desde a dificuldade de tolerância e convivência com as diferenças até a falta de organização urbana das cidades para melhorar a acessibilidade a todas as pessoas. Espera-se da escola contribuições relevantes para a mudança desse cenário. No caso, por exemplo, de uma turma de educação física que tenha entre seus alunos um cadeirante, o estágio mais avançado da inclusão se dará quando? Bom, essa questão da inclusão da pessoa com deficiência é uma questão que não está explicitamente no edital, mas eles podem até cobrar, alegando que tem a ver com a questão da educação física e sociedade, porque tem a ver. Então, o estágio mais avançado de inclusão não é quando o aluno cadeirante tiver alguma função de apoio no jogo. Não, lógico que não é isso. Os alunos andantes e cadeirantes constituíram um modo equitativo de jogar juntos. Pronto, o estágio mais avançado de inclusão é quando todos conseguem jogar juntos. Ou seja, quando eles mudam as regras, quando eles adaptam as regras para poder todo mundo jogar junto.
Então não é quando o cadeirante se sente bem com sua diferença que impede de jogar com os outros, não. O aluno cadeirante tiver seu direito de não jogar. Ou os alunos andantes não estigmatizarem o cadeirante, não. É letra B. Tranquilo. Vamos lá para a próxima questão. Tá aí, pausou. E agora vamos para a resolução. Pelo menos desde a década de 80, o esporte como fenômeno social relevante tem levado cientistas sociais e pedagogos a questionar o senso comum que advoga benefícios inequívocos à sua prática e a denunciá-lo como agente de reprodução de sociedade injusta e desigual. Beleza. Esses novos conhecimentos levam o professor a refletir sobre o valor educativo e a utilização ingênua do esporte na educação física. Sendo assim, como consequência desse novo olhar, é correto afirmar que na educação física da escola atual o esporte deve ser, letra D, deve ser mediado de modo que propicie reflexões por parte dos alunos sobre as interações sociais existentes no seio do jogo e as possíveis relações com o cotidiano. Desculpa aí, estou com pressa. Se você tiver alguma dúvida nessa questão aí, pode me perguntar depois. Estou com pressa, desculpa aí. Vamos lá. Próximo. Pausou. Resolução. Com a finalidade de alcançar os objetivos educacionais, Coe et al. Propôs as dimensões dos conteúdos a seguir assinale exemplos de conteúdos atitudinais, ou seja, lembrando, as dimensões do conteúdo são as dimensões procedimental, conceitual e atitudinal. A dimensão conceitual está mais a ver com a questão da consciência, de entender, de aprender sobre, por exemplo, questões históricas, questões sociais. No caso aí, a letra C e a letra E estão ligadas à dimensão conceitual. Já a letra B e letra D estão ligadas à dimensão procedimental. E a que está ligada à dimensão atitudinal é a letra A. Beleza? Valeu, até a próxima. Fui.